Boa tarde, colegas do Instituto Federal Farroupilha. Eu sou o professor Adão Cambraia, coordenador adjunto do Observatório do Currículo Integrado do Instituto Federal Farroupilha. Coordeno junto com a colega da Unigi, Maria Cristina, o ciclo de estudos do Currículo Integrado. As gravações que estamos fazendo são para nós conversarmos com colegas que compõem o ciclo de estudos do Currículo Integrado, para entender um pouco das pesquisas e como essas pesquisas se relacionam com o currículo integrado. Hoje, nós vamos fazer, então, um vídeo introdutório, onde nós vamos falar um pouco do histórico, do movimento de criação desse ciclo de estudos, que já fazem pelo menos 12 anos que estamos nos reunindo e estudando. Então, nós vamos conversar com 3 professores que foram os pioneiros da criação do ciclo de estudos do currículo integrado, que iniciou lá em Santo Augusto. Então, eu vou chamar inicialmente aqui para a sala a professora Clarinês Rames. A professora Clarinês Rames, ela é colega do Instituto Federal Farroupilha, né? Ela atua no curso de licenciatura em Biologia, e daqui a pouco ela pode se apresentar um pouco melhor sobre a sua atuação. Clarinês, as primeiras palavras sobre se apresentando. Boa tarde, colegas. Adão, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, conversar um pouco sobre a trajetória de um grupo de estudos, né? Que já se vão 12 anos em que estabelecemos interações sempre muito importantes na perspectiva de nos constituirmos enquanto sujeitos, né? Também servidores, professores da educação básica, técnica e tecnológica. Muito bem, Clarinês. Seja bem-vinda, então, ao eu vou chamar assim do nosso audiocast, tá? Eu tenho chamado de lives, mas são gravações que a gente tem feito para disponibilizar na biblioteca do Currículo Integrado, né, que foi um produto que foi criado lá no ProfEPT, e a gente tem começado a rechear esses materiais. Vou chamar também a professora Maria Cristina Panceira de Araújo, que é professora da Unijuí, do programa de pós-graduação em Educação nas Ciências, para se apresentar rapidamente, que também compõe o ciclo de estudos do currículo integrado desde o início. Professora Maria Cristina. Então, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, Adão. Eu faço parte, então, sou cofundadora, né, junto com a Clarinês, a Adriana e a Lenir, do ciclo de estudos de currículo integrado. É uma experiência singular e que tem repercutido muito, apesar de parecer que ela é pouco vista, né? O ciclo de estudos. Mas todos que participam ou participaram sempre têm boas lembranças e aprendizagens importantes efetivadas. É bom estar aqui para essa conversa, porque são muitas coisas para contar, mas a gente vai sintetizar. Muito bem. Também quero chamar a professora Lenir Bastos Zanon, minha orientadora do doutorado, que também, desde o primeiro dia do ciclo de estudos do currículo integrado, tem participado dos estudos para se apresentar. Professora Lenir. Boa tarde, né? Adão, Clarinês, Maria Cristina, e também quem nos ouve, né? Bom saudar aqui a todo mundo. E eu também agradeço, né, pela oportunidade de estarmos aqui entre nós 4, né? Isso é tão bom, né? Até tem sido mais raro, né, nos últimos tempos, esse nosso encontro. E dizer que esse agradecimento nosso, eu acho que vem junto com a vontade, né, Clarinês, Cris, Adão, de a gente seguir conversando, estudando, interagindo, né? Estamos chegando na edição 50 do nosso ciclo de estudos sobre currículo integrado, e desde o primeiro encontro até agora, eu podia iniciar já dizendo isso, né, que para mim e talvez para nós, todos do grupo, a gente a cada edição vem com muita boa vontade, com muito interesse, com muita boa energia, né, e com um motivo assim, muito forte de a gente seguir estudando junto. Então, eu vou destacar isso, né, e dizendo que, como diz a Clarinês, né, falarmos dessa trajetória de tantos anos,
que a gente nunca esmoreceu nenhuma vez, né? E dizer que eu acho que a gente mudou bastante, me parece, né? Não vai dar para falar tudo aqui, mas a gente se transformou e a concepção de currículo integrado se transformou junto e nos transforma. Então, muito obrigada, assim, né, de estarmos aqui. Vamos lá, que o tempo é curto. Muito bem. Rapidamente eu vou fazer aqui, depois, conforme a gente for conversando, antes de vocês responderem, a gente pode fazer também, porque eu sempre esqueço, mas isso é uma coisa muito importante, que é a audiodescrição, né? Então, eu sou homem, uso óculos, tenho pele clara e cabelos pretos, e no fundo tem uma estante de livros. Como a professora Lenir tem falado, a gente não tem esmorecido, né, com essa disposição em fazer o ciclo de estudos do currículo integral, tanto que no dia 12/7, agora próximo, teremos o número 50, né, o ciclo de estudo do currículo integrado. Eu gostaria que talvez, não sei se talvez a professora Clarinês falasse sobre a ideia de criação do ciclo de estudos de currículo integrado, como que ele originou, até porque, por que eu direciono para a Clarinês? Porque começamos lá em Santo Augusto. E a professora Maria Cristina Elenir, fiquem à vontade para complementar daí. Como começou essa ideia do currículo integrado, do ciclo de estudos do currículo integrado? Adão, então vou rapidamente fazer minha audiodescrição também, né? Eu sou uma mulher branca, né? Tenho cabelos grisalhos e uso óculos e estou nesse momento usando uma blusa azul com estampa. Respondendo um pouco à questão que o Adão traz, entre o ano 2011, 2010, 2011, nós começamos a fazer um trabalho aqui no campus e começamos a sentir a necessidade de estudar, porque precisávamos saber mais sobre currículo integrado e nós não sabíamos. Inclusive, era um tempo em que entendíamos, né, que interdisciplinaridade seria quase que sinônimo de currículo integrado. E, nesse momento, a Adriana Kemp e eu organizamos um grupo de estudo e convidamos a professora Maria Cristina, a professora Lenir e também a professora Eva, Marli, outras professoras da professora Sandra. A professora Sandra, para compor um grupo de estudos. Professor Maldaner, para começar. Para começarmos. Selecionamos alguns textos e, bom, lá se vão 12 anos e a gente continua, né, selecionando textos, lendo, nos encontrando, discutindo e percebendo a complexidade que é estudar o currículo integrado, a complexidade que é o currículo integrado. Mas, neste tempo, né, muitas pessoas se agregaram a nós com o movimento da vida, algumas vão para outros lugares, mas nós ainda temos um grupo bem consistente que continua fazendo os estudos e os encontros, tanto que vamos para o nosso encontro de número 50 agora nos próximos dias. Muito bem. Então, complementando, eu sou Maria Cristina, sou uma mulher branca, grisalha, cabelo toca nos ombros, e estou com um casaco. O que eu gostaria de dizer, por exemplo, do grupo que iniciou em Santo Augusto, muitos foram para outros campi do IFAR, né? Então, da Unijuí temos a Lenir, Eva, Marli, Eva e Marli atualmente, né? E você? E eu, né? Assim, que eu faço parte da Unijuí. Mas gostaria, assim, de complementar essa questão que muitos professores de Santo Augusto, por exemplo, foram para o novo campus de Santo Ângelo, alguém foi para Santa Rosa, outro foi para Panambi, e apesar de ir, então, para outros lugares, eles continuaram, são pessoas que continuaram trabalhando junto, né? Assim como nós temos continuado nessas discussões
em conjunto os professores da Unijuí, que mesmo saindo, estamos saindo, mas continuamos nessa discussão, porque é um grupo que possibilita reflexões, interações e produções de textos e projeções de novas pesquisas e entendimentos. Muito bem, professora Lenier. Isto. Então, eu vou dizer que eu sou uma mulher, uma senhora idosa, já em fase de praticamente estou me aposentando, né, do meu tempo de trabalho. E também somos 3 grisalhas aqui, né? Eu também já estou grisalho, mas embora mas você não nem apareça tanto. muito, mas as mulheres, sim, nós 3. Só que meu cabelo é mais curtinho, né, do que a Maria Cristina, que tem até no ombro. Também uso óculos. E estou com uma camiseta vermelha lisa, para combinar com o professor Adão, né, Adão? Adão gosta de camiseta vermelha. Podemos brincar também, né? Mas, então, eu vou também dizer a minha impressão, assim, desse momento inicial, do que nos moveu, né, a criarmos esse projeto e essa interação, esse movimento, né, que nós chamamos de ciclo de estudos sobre currículo integrado. Eu vou destacar o fato de sermos um grupo, uma equipe interinstitucional, né? Então, na época, eram 2 grupos de pesquisa do CNPq, o do IFAR e o nosso da Unijuí, o GPEC, né? O de vocês é o GPEC. Isso. Eu me confundo. Como que é, Clarinês? Desculpa. GIEP. GIEP, isso. Isso. Mas desde o início, né, Clarinês, éramos os 2 grupos de pesquisa, tá? Do CNPq. E o tema do currículo integrado, a gente, na época, meio que pensou, mas é o Unijuí que tem a ver com o tema do currículo integrado, né? Então, não é uma coisa da EPT, do ensino médio integrado ao técnico, né? Do IFE, mas nós tínhamos a situação de estudo, né, Clarinês, Cristina? Então, a gente tinha, no contexto do GPEC, era muito forte também essa ideia do integrado, não era bem o currículo integrado, né? E se a gente olhasse o projeto, que nós temos até hoje mais ou menos algumas coisas que estão ainda lá no projeto de hoje, no título, né, fala a ideia de currículo integrado, nós queríamos identificar e estudar, discutir, avançar no entendimento de currículo integrado, mas na relação com situações práticas, lembram, desde o início, né? Então, a situação de estudo para nós, a gente depois meio que transformou nessa ideia de situações práticas, né? Então, pensando assim, a EPT também, né? Ela tem esse componente da formação básica e tudo, né? Mas também tem o componente da formação técnica profissional. Então, eu diria que essa questão do integrado, e para nós o interdisciplinar no começo, porque o projeto, até hoje, no projeto, ainda está um pouco presente essa dubiedade, né? Do integrado, o que era mesmo essa ideia do integrado, porque também a Unijuí estava junto. E eu vou dizer assim também que uma das questões assim que historicamente para mim sempre esteve presente foi essa palavra do profissional, da educação profissional. Muitas vezes eu falei sobre isso nos nossos encontros, né? Que educação profissional, embora exista a EPT, não é coisa de educação profissional e tecnológica, pensando nos cursos que têm uma formação também de bacharelado ou uma formação técnica junto. E eu sempre puxo para o lado das licenciaturas, né? A educação profissional do professor, a formação inicial e continuada do professor, enfim, né? Então, acho que sempre nos interessou, Unijuí e IFAR, esse tema. E acho que depois nós vamos ter que falar também sobre a ideia, que desde o início foi muito forte, que era, assim, a educação para o mundo do trabalho. Bem nos primeiros encontros, lembram? O que era isso? Educação para o trabalho, para o mundo do trabalho, diferentemente daquela questão da profissão, né? O ensino médio e aquela histórica bandeira de formar para o mercado de trabalho, né? Então, isso também, eu acho que sempre, até hoje, nós temos isso bastante presente, né? E tem muito mais coisa, mas acho que para início de conversa, assim, já que é para não se alongar, eu diria que desde o início isso tudo estava muito presente. Muito bem.
marcamos aqui, então, esse espaço que é o ciclo de estudos do currículo integrado, que eu diria, não sei se vocês concordam comigo, mas é o carro-chefe das nossas articulações aí. Com certeza. Existimos em função do CECI. Do CECI. Mas esse grupo, né, que é o ciclo de estudos que compõe esse grupo, ele já tem desenvolvido uma série de iniciativas que talvez a gente pudesse começar a falar aqui. Por exemplo, temos um livro que produzimos, temos um evento que está indo para o 5º evento agora esse ano, e temos também mais o Observatório do Currículo Integrado, que recentemente foi criado. E também publicações, muitas, né? Eu tenho os dossiês que já lançamos. Eu jogo essa questão aqui para nós comentarmos, talvez cada um pudesse comentar um pouquinho sobre dessas iniciativas que esse grupo teve, para a gente mostrar para o pessoal e o pessoal entender como é que nós caminhamos e nós contribuímos com o Instituto Federal Farroupilha nessa formação e estudo sobre o currículo integrado. Eu pediria a palavra primeiro para dizer uma outra coisa que, no meu ponto de vista, é muito importante, que é assim, a criação dos institutos federais, né, em 2010, ela produziu captou algumas instituições que já existiam e criou novas, né, nessa perspectiva de a preocupação com a tecnologia, a ciência e tecnologia, o mundo, essas relações. E aí o que eu reporto que é uma questão importante também, que eu reporto que deve ser marcada, é que nesses institutos aqui da nossa, que compõem o IFAR, aqui na região, que é Santo Augusto, Panambi, Santo Ângelo, Santa Rosa, São Borja, nós temos muitos egressos da Unijuí. Eu acho que este também é um motivo que deve ser salientado, por que nos articulamos. Nos articulamos porque nos conhecemos e depois porque nos preocupamos com uma formação profissional qualificada. E essa formação profissional qualificada nos imprimiu, né, esse desejo, mas nós não temos como estudar melhor isso, como organizar um projeto, como fazer uma pesquisa. Vamos fazer um ciclo de estudos, né? E aí tudo começou. E daí, claro, à medida que a gente foi estudando, deu vontade de escrever, né? Não é que, assim, por causa do estudo, a escrita começou a ter uma consistência, uma provocação de mas de tudo isso que nós vimos até agora, o que é mesmo que acontece no meu campus, no meu curso, no meu lugar? E aí nós produzimos o primeiro livro, que, para ser publicado, nós levamos 1 ano e meio, lendo, escrevendo, cada grupo de cada... Apresentando e discutindo cada capítulo. Isso, nas reuniões a gente discutia, um grupo lia e avaliava, mas não avaliava o texto no sentido de que compreensões, o que está sendo dito, é isso, não é isso. Então, me parece que este é o caminho que nos marca. A gente sempre preocupado com aprofundar os conhecimentos e publicizar esses aprofundamentos constituídos. O livro, professora Maria Cristina, ele é uma referência para nós, para o estudo do currículo integrado, né? Talvez a gente possa falar também um pouco das concepções que aparecem, né, nesse livro, que nos esclareceram muito, para nós, continua nos esclarecendo, diferentes leituras sobre o currículo integrado, né? Fica em aberto aqui. Eu posso falar? Pois não, Lenir. Se a Clara quisesse falar antes. Pode falar, Lenir. Eu acho assim que, para destacar, né, também o que a Cris falava, de que o núcleo mesmo é o nosso estudo, a nossa interação,
E a gente lembra que em muitos encontros, antes mesmo do livro, lá pelo começo, né, a gente sempre teve um certo embate entre discutir, estudar entendimento, concepção, afinal, né, a visão de mundo acerca dessa nossa implicação de estudar, entender, e, enfim, conceber individual, coletivamente, como subgrupos, como campos, né? Cada campi, enfim, sobre currículo integrado, e, ao mesmo tempo, a gente duelava nos nossos encontros discussões sobre nossos cursos. E o nosso projeto já tem essa característica, né? E cursos de ensino médio ou de licenciatura, esses são os nossos focos, né? Ensino médio, então é mais no contexto do IFAR mesmo, que a Unijuí nós não trabalhamos nunca, né? Temos a EFA, mas não trabalhamos com o contexto do ensino médio, e as licenciaturas que daí nós temos e o IFAR também tem. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante, que a gente, em cada vez que a gente se encontrava e se encontra, a gente estuda, né, obras, autores que falam para a gente sobre currículo integrado, mas também falamos de nossos cursos, né, de nossas situações práticas, como está um pouco no título do projeto, e que a gente brigou muito sobre isso nos encontros. Né? Lembro muito do Osmar, né? O Osmar tem assim um peso, querido Osmar, né? Como ele sempre foi e é importante para nós, porque ele nos puxava a orelha, né? Lembra? O que vocês querem, tipo, aplicar, implantar, praticar a noção de currículo integrado? Não é para isso que nós estamos aqui, né? Não é para isso que se estuda currículo integrado, né? Então, acho que essa é uma coisa importante. E no livro, né? Então, nós temos assim, tem alguns capítulos iniciais que eles são um pouco mais teóricos, eu diria assim, né? Que eles trazem mais a reflexão, a explicitação de algumas ideias ali sobre currículo integrado, mas a grande maior parte dos demais capítulos são relatos, né? Relatos e reflexões, né? Discussões nos capítulos, de algum recorte lá, enfim, de algum dos contextos dos nossos cursos, enfim, né? Onde nós, de alguma forma, falamos sobre a ideia de currículo integrado, né? Então, para dizer, né, Adão, Cristina e Clara, que temos o livro, temos o evento, temos dossiê, enfim, né? E eu acho que sempre, talvez era bom falar também que nós somos um grupo que, desde o início, ele tem assim a presença forte da marca da graduação, do ensino médio e também da pós-graduação, né? Eu acho que nós sempre tivemos pós-graduandos, não é verdade? E em algumas edições nós tivemos teses, dissertações sendo apresentadas, né, de pessoas que são do grupo. Então, eu acho que, como dizia Maria Cristina, né, a publicação ela foi fazendo parte, né? A gente também a questão de participar em eventos, né? Lembra? Nós tivemos alguns eventos em que a gente se organizou para escrever trabalhos, né? Principalmente no encontro de investigação na escola, coisas por aí. Então, eu vi a publicação desse jeito aí. Olha que interessante aqui, Lenir. Eu peguei o livro, estava aqui do lado, o livro intitulado Currículo Integrado Educação e Trabalho, Saberes e Fazeres em Interlocução. E é organizado pela professora Clarinês Rames, Lenir Bastos Zanon e Maria Cristina Panceira de Araújo, que estão aqui. Sem querer, né? Sem querer aparecer aqui o livro, né? Então, é importante dizer também que o livro está disponível em PDF no site da Unijuí, que foi a editora que publicou o livro. Site da editora. Site da editora da Unijuí. Como e-book free. Como e-book free, perfeito. Tem que buscar nos e-books. Muito bem. Muito interessante. Adão, deixa eu só fazer um comentário, né? Sim. Que eu acho que a Lenir traz essa questão dos diferentes sujeitos em interação, né? Eu acho que essa também foi assim a grandeza desta nossa trajetória, né? Nós sempre tivemos, né? Eu sou egressa da Unijuí e né, me formei lá, fui professora lá.
Então, a gente tem esta constituição da necessidade do coletivo na constituição do CENTE. E ao longo desses anos, o meu olhar sempre foi mais para o ensino das licenciaturas e do ensino médio. Mas daqui a pouco você tem alguém que está fazendo uma tese de doutorado, alguém que está construindo uma dissertação de mestrado, mas também alunos de iniciação científica que estavam conosco. Então, esses diferentes grupos de sujeitos em interação, eu acho que também marcam fortemente essa nossa trajetória. Porque daqui a pouco você tem alguém que vai para um instituto federal ou para uma universidade Brasil afora, mas vai com a semente que a gente, de algum modo, plantou. Né? Eu vejo isso como uma coisa muito positiva deste nosso grupo e dessas discussões que a gente faz ao longo da história, da nossa história. Eu acho que tem uma coisa também, Clarinês, que é esses laços de amizade, que a gente faz os encontros presenciais, faz uma coisa que a gente chama de lanche coletivo, faz o estudo e também tem esse momento de troca, de amizade, de parceria. Já tivemos mais de uma vez que a gente fez encontros de almoço ou janta. Lembro que bem no início, a professora Lenir deve lembrar, a gente foi lá em São Borja, num porto, e almoçamos um peixe lá, né? Todo aquele grupo que se reunia, acho que tinha umas 20 ou 30 pessoas, pelo que eu lembro. Um representante Santo Augusto, nós fomos em restaurante. Santo Augusto. Então, isso tudo foi marcando essa, eu diria assim, mais do que... são laços que vão sendo construídos no grupo e constituindo essa comunidade que estuda o currículo integrado. Eu acho que a gente poderia também falar um pouquinho do INTESSE, que o livro ele é muito importante, mas o INTESSE está indo para a 5ª edição. Quinta, é assim que chama, né? Edição, não? Uhum. 5ª edição, né? E eu lembro também que o primeiro evento, nós tivemos ele, e aí eu gosto de coincidências, viu, professor Lenir e colegas? Eu gosto de coincidência. O primeiro evento nós tivemos a professora Marise Ramos lá em Santo Augusto. E o 5º evento teremos novamente a professora Marise Ramos aqui em Ijuí. Né? Alguém poderia falar para nós um pouquinho sobre o INTESSE? O INTESSE, eu começo e a Lenir e a Maria Cristina me ajudam complementando, né? O INTESSE, então, na medida em que nós organizamos a partir dos nossos estudos e muitas leituras, nós organizamos o livro e a necessidade, então, de nos encontrar e trazer outras pessoas para olhar para os nossos estudos, olhar para as nossas interações, para aquilo que estávamos produzindo. E daí, felizmente, conseguimos que Marise Ramos viesse a Santo Augusto, né? Como também trouxemos o Dante, que fez uma contribuição bastante grande. Eu acho que o evento, de algum modo, ele coroa, né? É a coroação daquilo que fizemos, né? No primeiro evento, dá para lembrar que também veio a professora Liliana Ferreira, e também o professor Sidney Pitan, que é nosso colega da Unijuí, coordenador, acho que ele é o coordenador, né, do programa. É o coordenador do pós-graduação. O Eliezer acabou não vindo, né? Acabou não vindo, eu não lembro agora, até a gente peca e talvez de esquecer alguém. Veio a Cláudia do IFE... do IFE-RS. Lá de Bento Gonçalves, que era diretora, reitora na época. E de lá nós temos agora o 5º INTESSE. Né? O 5º INTESSE, que era para ter acontecido agora em maio, em virtude da situação toda de calamidade do Rio Grande do Sul, transferimos ele para... 30 de setembro, 1º e 2 de outubro. E será uma edição bem marcante, né? A professora Maria Cristina pode falar depois, algo agora. Fala agora já um pouquinho da programação. Sim. Acho que vale a pena, né? A gente tem... Porque como ele é organizado em conjunto com o 23º Encontro Nacional de Educação, o 3º Seminário Internacional de Pesquisa e Ensino em Educação e Ciências, e o 5º INTESSE, que é o Encontro
de trabalho, sobre trabalho, desculpe, trabalho, educação e currículo integrado. Eu considero importante fazer, que eu coordeno e faço essa produção conjunta, para a gente otimizar algumas reflexões e processos, e nós vamos ter nesse ano, nessa edição, nós vamos ter discussões sobre decolonialidade, né, educação básica e decolonialidade, repercussões na ciência e decolonialidade. Teremos, então, discussões sobre gênero, discussões sobre diversidade, sobre ensino de ciências, sobre pensamento computacional, sobre avaliação, sobre currículo integrado e sobre constituição do conhecimento de professores, se profissional professor, né? E aí a professora Marise Ramos, ela vem e vai fazer uma reunião conosco, então, na quarta-feira de manhã, né? Porque o evento é segunda, terça e quarta. Na quinta de manhã, ela vai fazer uma reunião conosco para o seu projeto de pesquisa que estuda aspectos epistemológicos do currículo integrado. E vai ter a Amanda, também lá do Rio de Janeiro, que fala também sobre currículo integrado, pensamento computacional. Enfim, é uma diversidade de conceitos, mas que estão dentro, né, da perspectiva de discussões da educação profissional tecnológica, do currículo integrado, do desenvolvimento de currículo e formação docente, que é a nossa marca, né? A partir da linha 1 do PPGEC, que somos os organizadores principais, a gente tem essa visão de que é no desenvolvimento do currículo e na sua diversidade que a gente forma os professores, e na formação do professor a gente pode desenvolver melhores currículos. Por isso, nós escolhemos para a temática desse evento essa diversidade, porque o currículo integrado ele não é isolado, né, do contexto. Ele está no contexto, e todas essas questões de diversidade, gênero, tratamento dos conceitos, matemáticas, avaliação, tudo está perpassando. Eu vou fazer um destaque também de que, em relação ao ENTES, né, desde a primeira edição, a gente tem coletivamente, nas edições do CECI, não é? Em cada edição, a gente coletivamente fez essa organização, esse planejamento, né? Clara, Cristina, Adão, colegas demais, né? Eu acho que essa é uma marca, assim como a professora Clarinês falava antes, da diversidade dos sujeitos, né? E também agora a professora Maria Cristina frisando essa imbricação entre currículo e professor, né? A constituição do professor e a produção do currículo, né, como um processo que um depende do outro, enfim, né? Então, dizer que também dentro dos nossos encontros do CECI, o ENTES, ele faz parte, não é, gente? Agora está saindo esse, daqui um pouquinho a gente já começa a pensar também o próximo. Então, assim, à medida que a gente estuda, e eu acho que esse é o ponto que nós precisamos deixar mais marcado, que o nosso processo é um processo de estudo coletivo. Antes, acho que a Clarinês falou grupo de estudo, né? Não deixa de ser um grupo de estudo, a gente chama ciclo de estudo, mas quem é o ciclo? São as pessoas que estudam, né? Somos um grupo que, desde o início, né, que nos engajamos, estamos ainda com a mesma disposição, a mesma boa vontade, boa energia, né? Eu sei que tem aí literaturas que falam que quando chega assim a fase mais do envelhecimento, os professores eles entram naquela fase também, um pouco da regressão, né? Como é que é a palavra, né? Do desinvestimento, né? Na formação profissional, no estudo, mas a gente não se vê assim nunca, né? A gente é um grupo que
estamos todos, parece que desde o início, com essa mesma vontade, né, de seguirmos estudando. E os nossos estudos, a gente organizou a publicação do livro, acho que está na hora de a gente pensar uma edição 2 do livro também, né? E o evento tem sido esse meio termo, né, entre as nossas discussões e o livro. Nós temos um evento que é dinâmico, né, que ele envolve as pessoas ali, né, escrevendo seus trabalhos. E nós temos muitos trabalhos, né, colegas, que estão publicados nos anais do ENTES e que daqui a um pouco a gente pode retomar, né, enfim, do evento, né, fazer uma revisão desses textos, convidar os autores a fazer uma atualização da discussão, e a gente pode já pensar, talvez, o livro 2, né? Então, o ENTES é isso, ele faz parte do CECI, isso que eu quis frisar, né? Nos 4 primeiros ENTESs, nós temos 407 artigos que trataram de currículo integrado. Isso mesmo. E hoje, bom que a professora Maria Cristina levanta isso, e o ENTES ele tem um papel fundamental na formação dos servidores de forma geral do Instituto Federal Farroupilha. Porque a gente também tem levantamento que de todos os campos, pelo menos 8 campos têm contribuição com trabalhos publicados. Fora as pessoas que vêm, que participam e que não enviam trabalhos. Por exemplo, o quinto ENTES, agora eu tenho 5 alunos que enviaram trabalhos para publicação. A professora Clarinês há pouco me falou que tinha também alunos que enviaram trabalhos. Então, tudo isso vai repercutir no quê? Nessa interlocução diária do dia a dia, né, Clarinês? Na licenciatura em Biologia, com os bolsistas, nas discussões. A Clarinês quer falar, por favor? Não, eu só ia dizer exato, eu acho que é isso mesmo, né? Eu sempre gosto de pensar o CECIS e o ENTES como um movimento, como algo sempre em movimento, né? Parece que a gente está sempre estudando, escrevendo, e eu acho que isto é ser professor, isto é estar sempre em constituição, né? Professora Adão, deixa eu falar uma coisa aqui, linkando, né? Que, assim, a gente podia falar um pouquinho sobre a diversidade do nosso estudo, né? Então, assim, a gente, por um lado, nunca deixou de discutir nos nossos encontros o movimento da política pública do país, não é? Não só no contexto do IFAR, né? Dos IFES. Então, eu lembro, assim, né? Toda vez que tinha lá uma nova resolução, um novo parecer, uma nova, né? Antes que fosse publicado, a gente já nos encontros estávamos discutindo, né? Esses movimentos de reforma, enfim, né? Que vem via política pública. Eu acho que tem sido muito forte a nossa luta aí dentro dos nossos estudos, né? Em relação a isso. Aí podíamos contar 1000 histórias, mas não é o momento agora, né? E a outra coisa é a literatura, né? Então, também, desde o início, a gente traz autores, né, importantes. A gente diz assim, a matriz teórica que trata do tema do currículo integrado, né? Então, a gente tem eles como parceiros, né? Vamos dizer assim. Quem esteve conosco, né, principalmente por causa do ENTES, ou não, a gente tem eles hoje, comparando com o início, né, colegas? Hoje a gente conhece esses autores, né? Não vou nomear agora, porque me deu vontade de dar uns exemplos, mas eu vou deixar quieto, né? Mas é assim, né? Eles se tornaram pessoas copartícipes, né? Os autores que compõem a matriz teórica do currículo integrado. E também pensando que a gente nunca deixou de trazer também as publicações nossas, né? Então, por vezes, a gente também discute os nossos textos, né? Sejam as pesquisas que fazemos, os textos que produzimos, enfim, e por vezes também são relatos. Então, eu lembro assim, quando teve curricularização da extensão, por exemplo, né? E outros casos em que eu lembro lá no começo, eu acho que era no campus de Panambi, que havia lá um movimento de um planejamento de uma ação um pouco diferente lá no curso de licenciatura, ou era o ensino médio, os dois,
E aí esses relatos vinham para o grupo, né? E a gente, então, ouvia com muita atenção, e a gente se puxava a orelha, por que nós estamos falando sobre os nossos cursos se nós temos que estudar currículo integrado, né? Mas eu acho que sempre foi esse desafio, né? E eu acho que é bem importante nesse sentido a gente lembrar, inclusive, da época do ensino médio politécnico, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Pensando na mudança das diretrizes curriculares nacionais, né? E quando começou toda essa reforma, lá 10, quantos anos atrás, desde antes de qualquer publicação dessas políticas aí, que a gente começou a chamar de contra-reforma, daí, né? A gente sempre se sustentou por aquela história das DCNs antigas, né? Seja no âmbito dos IFES, seja no âmbito mesmo do ensino médio, das licenciaturas do país como um todo, e isso é muito forte. Então, eu acho que isso tudo é que perpassa, né, as publicações, como diz a Clarinês, a gente discute, estuda, né, e a gente também sentiu historicamente essa necessidade de escrever, ir para os eventos, né, fazer o livro, e aí muito também bem. O MTS, né? Muito bem. A nossa conversa está boa, eu acho que a Clarinês escapou. Clarinês caiu, mas ela pode voltar, vamos ver. Aqui, voltou. Já coloquei ela de novo no palco. Já chegou. Eu acabei levando um susto porque a Clarinês saiu, mas eu fui olhar o tempo. O tempo já está em 40 minutos, a ideia era 30. Então, não está iniciando ainda? Eu acho que a gente podia encerrar. É isso que eu vou fazer. Eu vou sugerir o seguinte: nós temos implementado várias questões novas nesse âmbito do CECI que tem dado um novo fôlego. Um deles é o observatório, que a gente pode marcar um outro momento para a gente falar só do observatório. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença de vocês três, que eu sei que é muito difícil a gente conseguir reunir 4 pessoas ao mesmo tempo. 2, às vezes, é muito difícil. 4 é quase... A gente tem que lidar com horários a todo momento. Agradecer muito isso e pedir para que vocês se coloquem as palavras finais de vocês, já vislumbrando o que vocês enxergam para o futuro, para o nosso grupo, né? De forma bem rápida e bem sintética. Então, agradecendo, fica à vontade aí a ordem que vocês quiserem falar a respeito dessa questão das palavras finais. Vou deixar as colegas que eu falei demais agora há pouco, depois eu falo. Então, agradecendo o convite, a participação, eu penso que o que nós projetamos? No meu ponto de vista, estudar é preciso, né, para poder escrever. Se dizia Maria Osório que escrever é preciso, eu diria que estudar é preciso também para poder escrever. E à medida em que a gente constitui um grupo, né, e o ciclo, por que é ciclo? Porque a gente não quer deixar assim uma reunião a qualquer hora, a qualquer dia, quando alguém tiver com vontade. Não, a gente fez uma programação basicamente de pelo menos 2 vezes por semestre a gente se reunir. E claro que com todos os estrangulamentos atuais nas nossas instituições, algumas coisas não conseguimos mais fazer a contento como no início. Mas com o fato de nós podermos usar a internet e as reuniões virtuais, a gente tem conseguido manter, né, fazendo esses eventos, esses ciclos híbridos. E aí sempre a gente tem que colocar uma nova meta. E para mim, a nossa próxima meta é a constituição do livro e começando pela definição de, afinal de contas, qual será mesmo o nosso tema, que nós temos a base, que é o currículo integrado, mas em que dimensão, em que apropriações, em que desenvolvimento nós vamos tratar e abordar. Então, eu agradeço a poder ter participado, trazido algumas das nossas reflexões, e vamos ao nosso encontro do dia 12 de julho, às 2 horas da tarde. Quem puder estar, estaremos na sala de reuniões
do PPGEC na Unijuí. Parte do grupo presencial, quem puder, o restante pode acompanhar no híbrido. Professora Lenir? Então, né, emendando o que a professora Maria Cristina falou, também quero agradecer, né, por esse espaço e dizer que o desafio da organização do livro, sim, né, talvez a gente... Porque o primeiro, então, ficou com essa... Como é que é o nome do título mesmo? Essa coisa das práticas e concepções, né? Currículo Integrado, Educação e Trabalho. Saberes e fazeres em interlocução. Saberes e fazeres, né? Já na época, a gente queria ter explicitado mais bem ali no livro a concepção, né, que a gente tem... Podíamos ter falado isso hoje, não deu tempo, né? A gente começou dizendo que, no início, currículo integrado era mais ou menos o interdisciplinar, né? E hoje nós dizemos que o interdisciplinar é condição necessária, mas não é suficiente. É claro que daí nós vamos pensar que o trabalho é constitutivo do humano, né? Nós vamos pensar que trabalho aqui, então, é numa visão omnilateral, enfim, não vamos trazer todas as categorias teóricas aqui, né? Mas dizer que nós podíamos, no livro, né, explicitar mais bem como que foi se transformando o entendimento de currículo integrado, então, mais capítulos desse caráter mais teórico, mas sem perder também aquela parte que tem o lado mais dos saberes e fazeres ligados às práticas, né? E eu diria que talvez um desafio que agora me veio, assim, na hora que o professor Adão perguntou, o que a gente vê pela frente, em primeiro lugar, dizer que o ciclo de estudos sobre currículo integrado são edições abertas, né? Encontros abertos, tá? Em cada campi do IFAR, então, há ali uma equipe que já tradicionalmente se envolve, mas é totalmente aberta a participação. Então, é um convite também que a gente refaz aqui para essa participação, e talvez uma expectativa fosse essa. Nós não achamos que temos que ser um grupo lá enorme, né? Não é isso, né? Mas é um espaço aberto, não somos uma chacrinha, né? Um grupinho ali fechado, pelo contrário, né? Então, pensar que a gente possa, talvez, espraiar um pouquinho mais, né, essas discussões, esses estudos, esses debates nos nossos contextos, né? Talvez seja essa expectativa também. E, no mais, que a gente continue publicando. Acho que as duas grandes bandeiras, sim. Obrigada Perfeito. Pela participação, Perfeito. Pelo espaço. Professora Clarinês? Eu, então, Adão, quero agradecer, né, a possibilidade de ter estado aqui, de reencontrar, mesmo que de modo virtual, Maria Cristina e Lenir, que são pessoas extremamente importantes na minha vida, na minha constituição docente, foram minhas professoras amadas, e que bom hoje tê-las como parceiras de pesquisa e estudo, né? Eu diria, assim, que o CECI continue, né? Sempre que possível presencial, quando não for presencial, vamos fazer, como estamos fazendo hoje, um belo bate-papo, né, virtual, mas que continuamos com os nossos saberes e os nossos fazeres em interlocução. Deixa eu dizer mais uma ideia bem importante pensando nos nossos estudos, né? A gente sempre diz, né, currículo integrado, né, tem no seu cerne a questão do humano, mas do humano como transformação social, e transformação social para além do seu umbigo, né? Para além do social privado ali, né? Mas pensando mesmo no projeto de humanidade, enfim. E hoje, meu Deus, não vamos nem começar a falar, né, das vulnerabilidades de toda a ordem, né, social, ambiental, que estão acontecendo aí. Então, por isso tudo, né, como diz a professora Maria Cristina, estudar é preciso, né? Que bom, vamos seguir estudando. Bem. E talvez a gente explicite mais bem, né, Clarinês, Cristina, Adão, no nosso próximo livro, essas questões todas que não conseguimos aqui falar sobre elas, mas que, com certeza, estão assim piscando sempre, né, nos nossos estudos, discussões, enfim. Muito bem. Então, professora Lenir, eu quero dizer que essa nossa gravação, ela vai entrar no início de todas as gravações. Já gravamos 3 colegas até agora, e estão em ordem cronológica, mas essa aqui vai ir para o início, fazer uma introdução a essas gravações que a gente está fazendo. Então, eu agradeço mais uma vez para vocês. Provavelmente vamos combinar um outro momento para aprofundar mais algumas temáticas,
mas eu acho que essa live, é o que ela se propõe, deu conta do que a gente estava pensando, tá? Muito obrigado para vocês e até a próxima. Então. Tchau, tchau. Até. Tchau.